depois dos 40 e um diagnóstico. Por que para nós mulheres, principalmente após os 40, é tão difícil a gente aceitar esse diagnóstico? Mas para os homens também. A gente vive numa sociedade, que a gente goste ou não, que a gente queira ou não, é uma sociedade, principalmente lá atrás, quando a gente nasceu, era imposto pra gente que a partir dos 40 você já teria uma casa, um carro, um bom casamento, tudo estruturadinho. Você só ia esperar agora o tempo da aposentadoria para poder concluir o ciclo da vida que foi pré-estabelecido pela sociedade. Por mais que muitas coisas estejam mudando, a gente ainda age assim, infelizmente. Principalmente para quem viveu uma geração assim. Os meus pais hoje, eles já não estão vivos, mas eu cresci por uma nordestina e um nordestino, onde minha mãe obedecia ao meu pai e meu pai ditava todas as regras. Minha mãe nunca trabalhou fora, aliás, trabalhava dentro de casa, trabalhava muito mais, que isso também não é reconhecido nas mulheres. Mas enfim, este era o padrão. Então, por mais que eu não concorde com muitas coisas hoje, eu não tenho como negar que eu tenho resquício daquilo. Então, por que a minha vida é tão diferente das dos meus pais? Eu tenho 44 anos, tem um ano que eu tenho o diagnóstico, me foi dito o diagnóstico, e eu não tenho nada. Eu ainda tô no que eu vou fazer da minha vida. Porque quando o diagnóstico veio, parece que eu retrocedi. E eu voltei lá pra trás, pros meus 20, 18 anos, e comecei a me perguntar o que eu quero fazer da minha vida. Olha que louco. Então, o diagnóstico após os 40 é muito mais pesado. Ele precisa de muito mais apoio aqui. Sabe por quê? Porque a gente vive numa sociedade que não aceita você ter 40 anos ou mais e você não ter uma vida estruturada. Como assim? Porque a bipolaridade faz você se perder, faz um pedaço de você morrer, se acabar, e você tem que se reconstruir, você tem que começar de novo, é quase um recomeço do zero. Principalmente para quem não tem recurso, não tem uma família estruturada, porque isso, infelizmente, ajuda muito. Fundamental. É uma das coisas que é muito importante para o bipolar. Ao mesmo tempo, por que uma pessoa com mais de 40, ela já tem mais noção das coisas, ela já viveu bastante coisas, por que é tão difícil ela entender que ela precisa dormir cedo, dormir no mesmo horário de todos os dias, ela tem uma rotina de sono? Por que é difícil dela entender que a coisa mais importante do tratamento é o sono? Se você não dorme, com ou sem remédio, as suas crises, elas têm muito mais chance de acontecer. Então por que depois dos 40, quando você é muito mais sábio, vamos dizer assim, você tem dificuldade de entender que você precisa de um tratamento, que você precisa tomar sol, que você precisa se exercitar, que você precisa fazer coisas para aquilo, para você controlar o transtorno? Por um lado, é mais difícil você ter o diagnóstico, descobrir o seu diagnóstico depois dos 40, para homens e para mulheres. Mas ao mesmo tempo, deveria ser um processo mais fácil de recomeço. Desculpa, e não é para mim, tá? Eu tô questionando vocês da forma que eu me questiono. E olha que eu tento bastante, eu já falei em outro vídeo, eu vou repetir, eu tento muito. Amanhã, hoje, né, eu começo uma nova rotina, um recomeço, eu vim de uma baixa. E cada vez com mais conhecimento, cada vez sabendo mais o que eu posso e o que eu não posso. E a minha meta é não desistir. E o que eu puder fazer para a sua também ser, eu vou fazer.